eu queria ler com você o texto que está proposto, que é em Isaías 44, versículo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias? Queria convidar você a se pôr de pé. A Bíblia diz: põe-te de pé, e eu falarei contigo. Amém? Isaías 44, versículo 3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Amém? Podeis sentar, queridos. É notório o que disse ainda há pouco o pastor Josimar. Será no começo da minha ministração. O que está acontecendo na faculdade, no Kentucky. E quem faz faculdade aqui sabe que é muito complicado na questão de você ser um servo de Deus quando você vai para a faculdade. Há uma pesquisa que diz que de 10 cristãos que vão para a faculdade, 7 se desviam. Só 3 permanecem crentes. E há um projeto do pastor da Igreja Batista Moriá, que é professor muito forte quanto aos universitários, tentando restabelecer a comunhão do Evangelho de Cristo na vida, dos universitários. E, como disse o pastor Josimar, era apenas um culto numa capela, pois é uma capela que tem dentro da faculdade. E eu estava estudando essa semana o sermão do pastor. O sermão dele é algo muito simples. Ele estava falando sobre o amor de Deus, que deveria ser derramado, que as pessoas deveriam buscar a graça, o amor, deveriam se parecer mais com Jesus, enfim, e a manifestação desse amor. Quando Seymour buscou o avivamento na Rua Azusa, e ele orou por muitos e muitos dias, até que ele foi revestido, e quando ele foi revestido, o Espírito de Deus falou para ele: agora você tem que orar mais. E depois de mais de 240 horas, só aquele mover e aquela graça, e ninguém queria sair dali, ninguém quer sair dali. Tem um monte de brasileiro indo para lá, pastores renomados aqui, a turma do Silas Malafaia, está descendo toda para lá, e pessoas, e ainda no começo da sexta-feira, começou a acontecer os milagres. Teve uma mulher que levantou de uma cadeira de roda, e aí começou agora a acontecer os milagres, depois de mais de 248 horas contínuas. E o campus está lotado. Você tem agora, eu estou acompanhando aqui através de um missionário americano, que veio para cá para o Brasil, atrás do avivamento, e assim é uma coisa sobrenatural, e está se espalhando, em outras faculdades americanas, E assim, isso é um mover do Senhor que está acontecendo. Mas, em Stanford, começou também algo parecido, é uma das faculdades mais renomadas nos Estados Unidos. E algo que me chama a atenção no avivamento, eu estudo avivamento há muitos anos, e quem me conhece sabe que eu creio que aqui acontecerá um avivamento. Muitos pastores que receberam essa profecia, um dos pastores que eu acredito que a gente mais conhece aqui, é o pastor Pedro, que é da 100% Trigo, estava em Minas Gerais quando recebeu a palavra de Deus, que em Fortaleza aconteceria o avivamento, e esse avivamento aconteceria no lugar mais alto de Fortaleza. E nós estamos no lugar mais alto de Fortaleza, amém, queridos? Você crê nisso, amém?
Mas o texto a qual me deram, há algo muito interessante nesse texto. Na faculdade que nós estamos falando, e é notório, não há cantores famosos, não há pregadores renomados, não há pessoas, digamos assim, não foi uma campanha, foi apenas um desejo. Foi apenas um querer. Alguém pregando a misericórdia e o amor de Deus. O texto que nós estamos lendo, ele é muito sucinto em dizer algo que começa porque sou o Senhor Deus. Ele começa a dizer assim, pois derramarei água, né, sobre o sedento. Deixa eu pegar uma versão mais. Ele diz assim, porque derramarei água sobre o chão seco, ou sobre o sedento, sobre alguém que anseia muito. Eu quero fazer uma cronologia bíblica nesse texto e passar para o Novo Testamento em João 4. Você pode acompanhar comigo a leitura? Que diz assim: os fariseus ouviam falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que fazia. A partir do versículo 1, Evangelho de João. Versículo 3 diz, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede-me a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você lhe pediria, e dele receberia água viva. Se você ler um pouco da história da Bíblia, você vai saber que um dos problemas dos samaritanos, na divisão das tribos, foi que os judeus não os consideravam puros, devido à sua mistura com outros povos. E gerou um povo misturado, gerou um povo, né, que guardava outros conceitos e preceitos que não eram os dos judeus. Isso era um preconceito muito grande, até os dias de hoje. Há várias cidades nos Estados Unidos de judeus, e você pode trabalhar, você pode fazer algumas coisas lá, mas você não pode morar lá, porque só é permitido judeu. E eles casam as famílias, e para não misturar, digamos assim, as raças, são judeus americanos, mas são judeus. E como essa cidade tem muitas nos Estados Unidos, muitas mesmo, e eles não permitem pessoas estranhas, eles não permitem outro tipo de cultura, para manter a originalidade ali guardada do povo de Deus. O povo aqui citado, ele era um povo que ele tinha a promessa, mas não era considerado assim, por mais que eles morassem em lugares históricos como esse poço de Jacó. E
O que tem acontecido nos dias de hoje, eu acredito que é isso. Nós queremos um avivamento, mas temos nos misturado muito, com muitas coisas, nos enchido de muitas coisas. E isso tem dificultado, não que o Senhor não possa, mas nós mesmos vamos quebrando algumas coisas que nos impede de chegar mais perto do Santo dos Santos. E quando vem alguém, o mensageiro, nós colocamos barreiras para talvez não termos esse trabalho. Depois de 240 horas naquela universidade, não havia milagres. Não havia milagres naquele lugar, só havia arrependimento, porque esta é a mensagem do Evangelho de Cristo. Arrependam-se, aquebrantam-se, saiba quem vocês são. Nós somos um povo que queremos o avivamento, nós queremos os prodígios, nós queremos os milagres. Mas se você ouvir a história dos avivamentos, vem com luta, com a adversidade, para que gere uma rendição, para que gere as pessoas dizerem, não tem outra alternativa, senão nos rendermos ao Senhor e o poder que Ele tem. Mas nos dias atuais nós nos escoramos, nós nos encostamos em muitas coisas que impede a dependência do Senhor, que impede o poder do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. A mensagem de Isaías, ela é uma mensagem de um povo que estava aprisionado. E aí vem o Senhor, através do seu profeta, ali, falar do desejo, da vontade do Senhor para aquele povo. E a gente passa para o Novo Testamento, onde vem Jesus, e ele tem um desejo de beber água, e ele pede água para alguém, mas o preconceito e as barreiras eram maior do que a mensagem do Senhor naquele lugar. Querido, a mensagem é essa: aonde Jesus está, há maravilhas acontecem. Aonde a presença do Senhor está, algo tem que acontecer. Se eu digo que eu tenho Jesus, algo tem que acontecer na minha vida, na minha família, no meu emprego, na faculdade que eu estudo, na rua que eu moro, no bairro que eu moro, na igreja que eu congrego. Algo tem que acontecer. Se algo não está acontecendo, não é culpa muitas das vezes ou do pregador, ou do pastor, ou dos músicos. Eu devo examinar a mim mesmo. Talvez por isso Paulo diz, num texto muito conhecido em Coríntios, o texto que nós lemos aqui quando vamos ceiar: por vocês não examinar-se a si mesmo, não distinguir a palavra, o corpo de Cristo, a pessoas doentes, a pessoas que estão acamadas, e a pessoas fracas, e a pessoas mortas, por não discernir o corpo de Cristo. E essa é a igreja. Não foi numa grande igreja o avivamento. Não foi. O que está acontecendo lá poderia acontecer numa daquelas mega igrejas de 10 mil pessoas nos Estados Unidos. Foi numa capela, com um povo vestido só pela misericórdia de Deus. E um pregador dizendo: arrependam-se. Vivam o amor de Deus. Vivam a misericórdia de Deus. Dependam do Senhor. Vivam para a glória desse Deus. Seja instrumento desse Deus. Reconheçam esse Deus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Quebrem os paradigmas. Quebrem a religiosidade. Aquele Jesus, ele chega naquele poço e diz: ah, mulher, se tu conhecesse quem te pede água.
Ah, mulher, se tu fosse sedenta realmente e tu soubesse quem é que está aqui nesse momento te pedindo águas. Era massa. Você conhece Jesus, você sabe que Ele tem água, querido, para você. Mas para que seja derramada esta água, nós temos que estar sedentos, nos esvaziarmos de tantas coisas que estamos cheios nesta geração. Não tem como encher algo que já está cheio. Não tem, queridos. Nós nos enchemos de tantas coisas. Esses dias eu estive doente por muitas coisas, e uma das coisas que eu estava aprendendo era, quando você acordar, passe pelo menos 30 minutos sem pegar no aparelho celular. Ah, irmão, primeiro dia foi difícil, eu quero confessar o meu pecado. Quando eu levantava aqui, que eu digo, está repreendido. Que toca aqui, né, 6 horas, 5h40. Aí eu já pego aqui, você já vai direto para... O pessoal nem dorme mais. Vixe, não sei o que, meu Deus, miséria. Tocava aqui, eu desligava, 30 minutos, pelo menos aqui. Aí ia para o banheiro, escovava o dente e tal. Aí eu ficava, a mente ficava. Ó. Primeira semana foi difícil, mas foi difícil. Segunda semana não foi mais, terceira semana também não, a quarta semana agora ele toca, eu desligo, levanto, vou prender o cachorro, vou tomar banho, vou comprar pão, ele fica lá. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos entradas, e uma delas são os olhos e os ouvidos, e aquilo vai nos enchendo de problemas, de coisas. E quando a gente pensa que não, que a gente chega na igreja, a gente já está tão cheio, que por mais que a mensagem seja maravilhosa, a gente pode até receber, mas não tem lugar para guardar. Toma posse aí. A gente recebe, é maravilhoso, mas não guarda, porque não tem lugar para guardar. Você está entendendo? Mensagem boa, louvor maravilhoso. Guarda aí, irmão, não tem, infelizmente está cheio de tantas coisas. Nós estamos cheios de muitas coisas, Aquela mulher estava cheia de muitas coisas, preconceitos, pessoas falando dela e coisas que não tinha nada a ver. E Jesus falando de um Deus que era tanto dele como dela. E que através dele, Jesus, a graça poderia ser estendida sobre aquela geração inteira. Mas ela insiste e ela combate, porque a gente levanta escudos quando o Senhor está falando verdade sobre as nossas vidas. A gente começa a levantar escudos. É só um pouquinho de retorno. E a Bíblia diz assim, que aquela mulher, ela disse o seguinte, acompanha comigo aí, acompanha comigo. Versículo de número 9. A mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor, versículo 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde conseguistes desta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço a qual ele mesmo bebeu, bem como também seus filhos e animais? É sim, o nome de Jesus é sobre todo nome, aleluias, o nome do Senhor é sobre todo nome, a ele foi dada toda a autoridade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e fez carne e habitou entre nós. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, querido. É poderoso. Pode ficar tranquilo. É poderoso. O nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, ou o que te impede de você ser cheio da glória de Deus, mas Jesus pode resolver esse problema, a sua presença pode resolver esse problema, porque por mais desculpas
culpas que nós possamos dar, Jesus é a solução para todas elas. Aleluias! Mas a primeira coisa que nós temos que fazer nesta noite, todas as noites das nossas vidas eu preciso me esvaziar de mim mesmo, porque todas essas coisas são coisas nossas mesmas, nenhuma faz parte do Senhor. Porque se nós estivéssemos cheios do Senhor, nós não precisaríamos de um avivamento. Então a primeira coisa que eu tenho que me identificar, eu preciso do avivamento, então eu preciso me esvaziar de mim mesmo, para que o Senhor me encha de alguma coisa. Aleluias! Ele precisa me encher, porque a partir do dia que você for cheio do Senhor, querido, nunca mais você será o mesmo. Nunca mais, não tem condição, depois de me encontrar com Jesus, eu voltar a ser o mesmo. Nunca mais eu serei o mesmo, nunca mais a minha família será a mesma, nunca mais os meus filhos serão os mesmos. No texto de Isaías ele diz, porque eu alcançarei a tua posteridade. Eu alcançarei os teus filhos, eu alcançarei os teus netos, eu alcançarei os teus bisnetos, eu alcançarei toda a tua parentela, aleluias! Eu alcançarei, o Senhor tem esse poder. É tremendo o que faz aquela mulher, é poderoso. Ela começa ali, e ela começa não por intelecto humano, não por intelecto humano, não, mas ela começa então a manifestar um desejo de saber mais sobre aquele homem que lhe aparecera. Abre comigo o versículo de número 12, onde ele diz assim: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço a qual mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e jorrará para a vida eterna, aleluias, jorrará, fará nele um manancial. É água viva. Você tem que compreender isso. O maior desejo do Senhor é fazer em você uma fonte de água viva e não uma cisterna rota, queridos. É água viva. Esse é o desejo do Senhor sobre as nossas vidas. Água viva. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. E aí Jesus manifesta não um desejo só naquela mulher, mas em toda a sua casa, toda a sua família. Mas é preciso encarar uma realidade. O avivamento, ele só vem quando nos confrontamos com a nossa realidade. Jesus conhece os nossos corações. Na passagem da multiplicação dos pães, quando ele sobe, começa a dizer que é o pão da vida, e quem quisesse lá, que vocês só vieram aqui por causa do pão, do peixe, mas eu sou o pão da vida, só tem eu aqui agora. E aí? E o pessoal começou a voltar, e o discurso foi tão pesado que seus discípulos disseram assim: Senhor, maneira aí que o povo está indo embora. E aí há uma passagem que Jesus diz assim: e conhecendo os seus corações, se voltou aos seus discípulos e disse: vocês querem também voltar? Vão embora, desçam. Vão embora. Porque Jesus é aquele que conhece os nossos corações. Jesus é aquele que conhece o nosso íntimo lá dentro, que sabe as nossas limitações, os nossos anseios, os nossos medos. E aí Jesus manifesta um desejo de derramar e de fazer fontes de águas vivas, não só na vida daquela mulher, mas na vida da sua família. Mas aí Jesus o confronta, aquela mulher, porque o avivamento só vem quando nós somos confrontados. Quando nos é dito a realidade, a gente cai em si e vê o que verdadeiramente somos, que algo está errado.
E ela disse, ao que mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus revela a realidade daquela mulher. Jesus disse para ela, confronta ela mesmo no seu íntimo, mais íntimo mesmo, no escondido. Porque nós precisamos fazer uma limpeza geral em nossas vidas espirituais. Nós precisamos quebrar com conceitos velhos, largar manias velhas. E não é só dentro da igreja, porque começa lá na nossa casa, no trabalho, começa na nossa vida conjugal, na nossa vida matrimonial, na nossa vida familiar. Nós temos que verdadeiramente fazer uma faxina em nossa vida. Porque o Espírito de Deus é santo. E aí Jesus diz assim, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque tu já teve 5. E tu está amancebado aí com um cara que tem uma mulher. Tu está enrolado aí com um cara que é casado. Meu Deus, aquilo foi assim. Pá! Ela podia, naquele momento, quando você é confrontado com uma coisinha que só você sabe, ela podia ter virado as costas e ido embora. Mas sabe o que ela diz? A Bíblia diz que ela reconhece que Jesus era profeta. Ela reconhece a soberania e o senhorio de Cristo. Quando você é confrontado, você só tem 2 opções. Ou você reconhece, se rende, ou você dá as costas e volta para a escuridão. Não tem como acontecer o avivamento, querido. Por isso que o avivamento começa em amor. Ao amor de Deus, porque quando nós ministramos o amor de Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos a nossa falha, e o amor dele nos basta, e aí nos rendemos, nos esvaziamos, e ele pode então nos encher com o seu Espírito Santo. Aí eu reconheço a necessidade, seja de vir à frente, seja de me render. Eu não tenho nada não, eu vou orar daqui. Eu estou na bênção. Mas o Espírito Santo está dizendo, você não reconhece, então você não se rende sobre a soberania de Deus. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde deveria orar. Jesus então respondeu, mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele estava falando dele mesmo, da sua genealogia, de tudo o que acontecera, desde o muro que caiu de Agar até a sua genealogia, a semente de Jessé, vinha dos judeus, porque enquanto um reino se misturava, o outro reino continuava ali, guardando os preceitos, guardando a palavra, se mantendo uma linhagem ali. Mas vem a hora, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. É a única vez na Bíblia que eu vejo, no Novo Testamento, que Deus está procurando alguém. Deus está procurando você, que reconhece, mesmo quando Ele manifesta os nossos defeitos, mas reconhece o seu senhorio, reconhece que Ele é Senhor, e que para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras de vida eterna. E o desejo dEle é fazer em nós fontes de água viva, mananciais da manifestação da glória de Deus. Porque Ele nos ama. Mas o que o Senhor faz com um filho que ama? O que a Bíblia diz que Deus faz com um filho que ama? Corrige. Corrige.
Essa é a maior manifestação do amor de Deus, a correção, o alinhamento. É a maior prova de amor que um pai pode dar para um filho, é o alinhamento em correção, é o caminho certo. A Bíblia diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em espírito e em verdade. A verdade de quem nós somos, a verdade de quem eu preciso ser na presença de Deus. Porque como ele é espiritual, e tem um momento que o é maiúsculo, falando do próprio Espírito de Deus, é necessário que nós o adoremos em espírito também. Como alguém que nos enxerga por dentro, nós devemos ser verdadeiros. Quando o pecado vem, a primeira coisa que o pecado faz é tentar se esconder. Quando Adão pecou, a primeira coisa que Adão fez, quando ele comeu o fruto, que foi a primeira coisa que ele fez? Vestes. E aí chega Deus, na viração do dia. Adão. E aí ele sai de trás da moitinha, né? Eu aqui. Adão, estava escondida? Não, Senhor, porque eu estava nu. Quem foi que te disse que tu estava nu, Adão? Quem foi que te revelou que tu estava nu? O pecado faz nós querer nos esconder da manifestação e do avivamento de Deus em nossas vidas. Se tem algo na minha vida que eu não quero ser confrontado ou confrontada, que não me faz querer ir à frente para a manifestação da glória de Deus, então eu devo reconhecer isso, começar por aí. Não, eu preciso, Senhor. Independente do que seja, independente como seja, a tua glória vale a pena em tudo isso. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias e eu que estou falando com você. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Quando abrimos a palavra, o Senhor está falando conosco. Porque o mesmo poder que esta palavra tinha há 2023 anos atrás, é o mesmo poder que ela tem agora. Aleluias! As nossas forças podem se renovar, mas a palavra é nova todos os dias. Ela tem a mesma eficácia. Amanhã quando você abrir, é o mesmo poder. Depois da manhã quando você abrir, é o mesmo poder. É isso que ele faz. Ele se revela quando nos rendemos. Ela poderia ir embora depois daquele tapa na cara, mas ela reconhece, é profeta. Eu reconheço, nós ouvimos aqui, os nossos antepassados diziam que viam o Messias, o Cristo do Senhor. Ele diz: eu sou este Messias. A revelação está aqui, o poder está aqui na sua frente. Então o que você vai fazer? Tem muita gente que quer ver, que quer saber, mas não sabe o que fazer quando lhe é revelado. Uma vez uma pessoa queria saber de um negócio tal, e pastor, eu digo: tá certo, tá bom. Tá bom, vamos supor que você saiba. O que você vai fazer? Ela disse: eu não sei. Tem sentido. Você está fazendo esse barraco todinho, essa zoada todinha aí para saber. Nós vamos batalhar, nós vamos procurar saber. Quando você saber, você vai fazer o quê? Eu não sei. Confusão é essa? A gente quer saber. A gente quer estudar. Mas quando lhe for revelado, o que você vai fazer?
Tem uma canção que a gente canta lá, que diz assim: o que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. E agora? Foi revelado. A manifestação está ali. E o que você vai fazer? O que você vai fazer, querido? Qual é a intenção e o desejo do seu coração? Porque a fé não é algo que eu tenha que saber, a fé é algo que eu tenho que obedecer. Se Ele quer fazer em mim fonte de água viva, o manancial da sua glória, a minha única ação é dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que tu vai virar a minha vida. A única coisa que eu quero é, eu quero, aleluias. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus. A mulher mandou chamar todo mundo, querido. Chama lá, pois chama lá a família todinha, chama lá a casa todinha. Ela larga os potes ali, sabe? Ela deixa ali tudo e ela, olha, vai buscar. Porque é isso que Ele quer. Esta mesma passagem, quando os discípulos chegam com comida, com água, e Ele diz: Senhor, come. Senhor, come. E Ele disse: a minha comida é fazer a obra do meu Pai. Sabe aquela coisa que você está tão desesperado para fazer que você esquece de comer, você não quer pensar em dormir, você quer fazer com que aquilo aconteça. Sabe o que é isso? Terra seca. Sabe o que é isso? Pessoa com sede. Nós precisamos primeiro nos esvaziar para nos enchermos. A água está disposta. A água está aqui. Mas você tem que querer, você tem que desejar, você tem que se render. O que está acontecendo no Kentucky é que as pessoas estão se jogando lá no chão, encostado na parede, deitado no chão, rolando, dizendo: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. E o Espírito sendo derramado. Porque, querido, se você já viveu no mundo de uma faculdade, de um campus universitário, não tem um lugar onde há mais prostituição, e coisas terríveis, e vícios, e drogas. Você está entendendo? Mas aqueles universitários ouviram que todos os seus pecados podiam ser perdoados, que uma nova vida poderia ser lhe dado, e que rios de água viva, pura, poderiam jorrar de dentro deles, que o amor de Deus poderia suprir todos os seus psiquês loucos desses dias, e que seria tremendo em suas vidas. Então, sedentos do jeito que eles estavam, secos, eles se renderam à glória e à presença de Deus. E sabe o que vai acontecer? Está acontecendo, a posteridade está sendo alcançada. Os pais, os filhos, outras faculdades, outras universidades. Pessoas de todos os lugares do mundo estão indo para ali agora nesse exato momento. Mas eu quero revelar algo para você. O que está acontecendo no Kentucky não é algo que possa ser replicado daquela mesma maneira. Não é algo. O grande perigo é
Todos nós queremos fazer em vários lugares o que aconteceu na Rua Azusa, mas não conseguimos. Porque Deus tem um projeto todo especial para o Brasil, para Manancial, para a minha e para a sua vida hoje. É algo pessoal, sabe? É algo em que Ele tem só para nós. Mas sabe como é que começa? Começa eu tendo esse entendimento que eu acabei de ministrar. Eu me rendendo, eu não escondendo nada. Eu quebrando todos os meus preceitos e preconceitos. E dizendo, Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, porque eu quero me encher da Tua graça e da Tua presença. Senhor, eu quero ser uma fonte dessa. Senhor, eu necessito ser uma fonte dessa. Deus, eu quero que a minha posteridade, os meus sejam alcançados. Que a minha rua seja alcançada. Querido, Deus não precisa de uma grande multidão. Deus só precisa de um homem e de uma mulher que queira. E aí as coisas acontecerão. Perdoe quem tiver que ser perdoado. Libere perdão, peça perdão, se renda e viva nesses dias um avivamento da parte do Senhor. Eu quero convidar você para diante daquilo que lhe foi revelado, você orar comigo.